Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui mais uma vez no início desta manhã, refletindo o Evangelho do dia, nos preparando para a nossa bênção. O Evangelho de hoje é de Lucas 10, 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos, os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis nada, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei, do que tiver, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí pelas ruas, dizei: até a poeira de vossas cidades que está pegado nos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Evangelho de hoje que nós ouvimos nos chama a atenção sobre a missão dos 72 discípulos. Jesus, primeiro, no Evangelho de Lucas, tem 2 envios, o envio dos 12, mas depois tem um outro envio, que é esse que nós ouvimos hoje, dos 72 discípulos que foram enviados para anunciar a Palavra de Deus. E aqui Jesus ele dá alguns conselhos para os discípulos. Primeiro, o conselho de serem pessoas desapegadas, desprendidas, não levarem nada pelo caminho. Então, confiarem na misericórdia e na providência de Deus. E como é difícil a gente fazer essa experiência, né? Às vezes eu sempre brinco com as pessoas, até na missa, né, que nós confiamos naquilo que nós podemos providenciar, né? E a gente diz que confia na providência de Deus, mas aquilo que eu providencio. E esse é um exercício que o Evangelho nos convida a fazermos, né, de nos desprendermos, de não levarmos nada pelo caminho de Jesus, nem sacola, nem dinheiro, nem bolsa, nada. Porque se a gente leva uma sacola, por menor que ela seja, por pouca coisa que tenha dentro, aquela miserável a gente já perde um tempo com ela. Se você esquecer ela no lugar, você é capaz de largar tudo para voltar a buscar ela. Então, você perde um dia para ir atrás de uma sacola, procurar, né? Então, quanto menos coisas você tiver, mais livre você é. Isso é uma coisa que eu tenho constatado na minha vida. Quanto menos a gente tem, mais livre a gente é. Por que Jesus era uma pessoa tão livre? Porque ele não tinha nada. Não carregava nada, não tinha nada no seu nome. Não tinha casa, não tinha terreno, não tinha casa de praia, não tinha apartamento, né? Não tinha conta bancária, não tinha nada. Ele mesmo dizia, né? Diz no Evangelho: o Filho do Homem não tem onde sequer reclinar a cabeça. Então, para mostrar assim, quanto ele era desprendido, desapegado. Então, tudo que Jesus pediu para os seus discípulos, primeiro ele viveu. Tudo que Jesus pede hoje para nós é antes ele viveu, para mostrar assim para nós que é possível também nós vivermos isso na nossa vida. Depois Jesus ele vai chamar a atenção sobre a questão das relações, da convivência, né? E Jesus disse: quando entrardes numa casa, fiquem ali com aquelas pessoas, convivam com aquelas pessoas. Por que Jesus pede isso? Porque é na convivência que nós vamos mostrar quem nós somos. É nas relações que nós vamos mostrar quem nós somos. E é nas relações que as pessoas poderão nos conhecer, mas é também nas relações que nós poderemos conhecer as pessoas. Então, por isso Jesus disse: convivam, fiquem, comam, bebam, permaneçam naquela casa, convivam com aquelas pessoas. E aqui me lembro da figura de São Paulo apóstolo, quando ele começou a sua missão,
primeiras pregações do Evangelho que Paulo anunciou não foi fazendo discursos, fazendo pregação para grandes multidões, mas ele era um confeccionador de tendas. Paulo era fabricador de tendas, e na época de Paulo as tendas eram feitas tecidas com palhas, né? E eles sentavam numa roda assim, várias pessoas para tecerem essas tendas. E ali, quando estavam naquela roda tecendo tendas, Paulo começava a falar sobre Jesus Cristo para as pessoas. Então, esse sentido do conviver, de estar com as pessoas, é muito importante. Então, os primeiros anúncios do Evangelho de Jesus começou assim, em pequenos grupos de pessoas que trabalhavam juntos. Os apóstolos iam se inserindo, se envolvendo com essas pessoas, e ali eles começaram a disseminar, a propagar a verdade, a mensagem do Evangelho. Então, para dizer assim para nós, que esse é um caminho importante para nós, de estarmos, convivermos com as pessoas. E depois Jesus, chama a atenção, sobre a questão, quando não formos acolhidos, não perder a paz com isso. Tanto diz Jesus, se você encontrar uma pessoa da paz, a paz de vocês vai ficar com ela. Se ela não for da paz, a paz vai retornar para vocês. Como dizendo assim, não se deixem contaminar por essas pessoas. Se lá tem uma pessoa violenta, agressiva, mal-humorada, mal-amada, que não está desgostada da vida, desgostosa da vida, não se contamine com isso, Não perca a paz por causa disso. E como é fácil a gente perder a paz diante de uma pessoa que não está em paz. E nós, pelo contrário, como cristãos, jamais deveríamos de perder a paz. Diante de uma pessoa que não tem a paz, nós deveríamos nos manter em paz, porque nós somos portadores da paz, que é Jesus. Então esse é um ensinamento que Jesus nos pede hoje também. Que Ele nos ajude a vivermos isso na nossa vida, para que possamos ser testemunhas dele nesse mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a Bênção do Dia, aqui na Vale FM, com Padre Elisandro Scarsi.